Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre sets e tuplas, tá? Então, antes de começar, já queria pedir para você aí, se inscreve no canal se não é inscrito, deixa o like e compartilha o vídeo, mano, porque ajuda demais o canal, beleza? Então já vamos dar sequência aqui e a gente vai falar sobre sets e suas regras. Bom, um set, né, para começar, ele é uma estrutura de dado, né? Ele é uma estrutura de dado desordenada, ou seja, a forma que a gente coloca os dados lá dentro não é a mesma forma que a gente vai ver esses dados, tá? Ou seja, a posição deles não é a mesma. Então, se a gente adicionar A, B e C, pode ser que quando a gente peça para imprimir esses dados na tela, a gente vai ver C, B e A, tá bom? Ou outra forma aí que não seja a mesma que a gente colocou. Então, sets não permitem elementos duplicados dentro dele. Então, a gente vai ver depois no exemplo, mas se a gente colocar 3 vezes a letra A, a gente vai ter na saída somente uma vez a letra A. Então, para criar um set vazio, a gente deve utilizar a palavra set e aí parênteses e não chaves, tá? Porque chaves eles remetem a dicionários. Então, vamos ver aí um exemplo da utilização do set, beleza? Então, vou criar aqui o exemplo 14.py, tá? E aí, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o nosso exemplo das vogais, tá? A gente vai pegar o exemplo das vogais e vai pegar somente essa parte, tá? E aí agora aqui a gente vai pegar o found e aí vamos trocar o dicionário, tá, por uma lista, beleza? E aí a gente vai deixar a nossa variável aqui contendo a nossa string e aqui embaixo a gente vai fazer uma pequena mudança, tá? Então, para cada letra encontrada dentro da variável, se a letra estiver dentro da nossa lista de vogais, a gente vai querer fazer um found.append, tá? Aqui vai ser append. E aí o que a gente vai fazer o append vai ser a letra, beleza? E aí esse outro aqui que a gente estava somando, no caso lá do dicionário, mais um, a letra encontrada, a gente vai apagar. E aí, agora aqui embaixo a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um updated, tá? Updated list, tá? E esse updated list vai mostrar para a gente somente, na verdade esse updated list vai ser um set, tá? E aí ele vai mostrar para a gente somente as vogais que foram encontradas. E aí vocês vão ver que as vogais que vão aparecer não vão estar repetidas, tá bom? Então a gente vai fazer aqui set do que? Do found, beleza? Da nossa lista found. E aí aqui embaixo a gente pede para imprimir o updated list. Então vamos ver a saída aí. Deixa eu minimizar aqui para ficar melhor de ver. E aí a nossa saída vai ser um set, tá? Vocês podem ver aqui que ele tem as chaves, tá, remetendo a um dicionário, mas veja que ele é um set, ou seja, ele não tem objetos repetidos dentro dele, tá? A gente poderia, por exemplo, aqui botar paralelepípedo, beleza? E aí a gente pode imprimir aqui e a gente vê que as vogais que foram colocadas dentro do set, elas são únicas, tá bom? Elas não são repetidas. Então, o set ele tem essa característica aí, ele não deixa a gente colocar itens repetidos dentro dele. E para chamar um set, para a gente criar um objeto set aí, a gente precisa colocar set e o parênteses, beleza? Então vamos voltar aqui para a nossa explicação. Eu trouxe aqui o exemplo, se vocês quiserem aí podem pausar o vídeo e rodar linha a linha aí para vocês ver exatamente como o código funciona, tá? Então agora vamos seguir aqui e vamos falar de tuplas, tá bom? Então as tuplas elas são imutáveis, tá? Ou seja, a gente não consegue alterar uma tupla, tá? A gente
cria uma tupla, coloca itens dentro dela e aí a gente não consegue mais alterar essa tupla, tá? Então as tuplas elas são formadas por parênteses e os seus elementos são separados por vírgula. Mesmo as tuplas sendo imutáveis, elas podem conter objetos mutáveis. A gente já vai ver isso na prática e vamos ver como funciona. Então, elementos da tupla, eles são acessados pelo index, tá? Então a gente vai ver alguns exemplos aí. Então vou criar aqui o nosso exemplo 15. .py, beleza? E aí a gente vai voltar aqui no nosso exemplo de vogais. Vou copiar somente a nossa lista contendo essas vogais. E aí, quando a gente tentar, vamos tentar aqui colocar um novo item dentro da nossa lista, tá? Vamos tentar colocar aqui dentro da nossa... desculpa, galera. Na verdade, aqui, ó, a gente vai alterar. Não vai ser uma lista, vai ser uma tupla, tá? Então a gente altera aqui aonde está os colchetes, a gente coloca o parênteses e aí agora a gente vai tentar adicionar um elemento dentro do nosso set, tá? Então a gente faz assim, a gente chama aqui vowels e aí entre colchetes a gente coloca o index, ou seja, a posição que a gente quer adicionar o elemento. Então eu quero colocar na posição 0, no index 0 e aí eu quero colocar o elemento, tá? Eu quero colocar o objeto string, um objeto do tipo string, e esse objeto vai ser a letra C, tá bom? Então, vamos ver aí o que acontece no nosso código. Ó, como vocês podem ver aqui, a gente teve um type error, tá? E esse type error diz o seguinte: tuplas, né? Objeto não suporta, tá? Inclusão, adição de novos itens. Então, a gente pode ver aí que não é possível adicionar novos elementos dentro de uma tupla, tá? Então, se a gente tentasse colocar aqui o objeto string do tipo, o objeto B, tá? A gente vai ter o mesmo erro. Então, tuplas, elas têm essas características, elas são imutáveis, tá bom? Então, vamos seguir aqui. E aqui eu trouxe um exemplinho bem legal, tá? De a gente alterando, tá? Tentando adicionar objetos dentro de uma tupla, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui na prática como funciona e se dá certo. Então, vou criar aqui um novo exemplo. Exemplo 16.py. E aí, galera, esse exemplo vai ser o seguinte. A gente vai criar aqui uma list1, tá? E essa list1 vai ser uma tupla, tá? E essa tupla, dentro dela, vai conter uma lista, tá bom? Então, essa lista vai levar os números 1, 2, 3, 4 e 5. E aí a gente vai fazer o seguinte, no list1, a gente vai tentar, no list1, na posição 0, tá? No index 0, igual a gente fez antes, a gente quer adicionar vamos adicionar o número 11 aqui na posição 0, tá bom? Então, vamos printar aqui, print list1, tá? E aí vamos ver qual vai ser a saída. Opa, parece que agora a gente tem uma saída um pouco diferente, né? A gente conseguiu adicionar aí o número 11 dentro da nossa lista que está dentro do nosso set, tá? Então, isso significa o quê? Significa que, como a lista ela é mutável, a gente consegue adicionar elementos dentro de uma lista e a lista ela está dentro de um set, tá? Então, significa que, sim, a gente consegue colocar elementos dentro de uma lista que é mutável dentro de um set que não é mutável, tá? Isso serviria também para dicionários, tá? Então a gente conseguiria sim colocar novos elementos dentro de objetos mutáveis, tá bom? Dentro de listas que são mutáveis, tá? Então fica aí o exemplo para vocês, beleza? Então vamos seguir aqui. Aqui é o exemplo lá das tuplas imutáveis e aqui o exemplo da tupla com objetos mutáveis, tá bom? Só queria voltar aqui, que eu acabei de lembrar, que
o set, tá? Ele tem os seus próprios métodos, tá? E ele usa aqui o add, o método add, o método remove, o método discard, o método pop, o método clear, tá? Ele também tem os seus próprios métodos aí. Já as tuplas, tá? Ela não tem métodos porque como ela é imutável, então a gente não consegue nem tirar e nem adicionar novos elementos diretamente dentro da tupla, beleza? Então, para a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham aí realmente entendido. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? E na próxima aula a gente vai falar sobre reutilização de códigos no Python, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até a próxima aula. Falou!